E eu sou a Alessandra Viegas e quero, nessa noite, trabalhar um pouquinho com vocês Bíblia. E a minha palavra inicial é o Salmo 119, desculpa, versículo 18, que diz: Desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Na verdade, é isso que a gente vai fazer um pouquinho hoje, ter os olhos desvendados para alguns textos, para que você aí veja como é que eu trabalho e como é que a gente pode estudar a Bíblia de uma maneira mais efetiva, porque eu quero começar falando um pouquinho sobre o objetivo desse curso. O objetivo desse curso é que você estude a Bíblia e você tenha vontade de estudar cada vez mais. Tá? Essa aula bônus é para isso. Você estude e tenha vontade de estudar cada vez mais com os recursos que a gente vai trazer aqui. Eu estudo aí efetivamente desde 1998, portanto, aí são mais de 20 anos direto estudando Bíblia e trabalhando com isso. O segundo doutorado eu terminei em 2018. Então, muito tempo, né, estudando efetivamente aí Bíblia, história, literatura, cultura da antiguidade, porque eu amo isso. Então, a gente quer trabalhar de uma forma diferenciada. Então, o objetivo é que você perceba, através da literatura, da cultura, da história daquela época, você perceba os textos bíblicos de uma forma mais abrangente. O objetivo principal é esse. Portanto, o curso ele tem 1 ano para que a gente possa abarcar tudo isso aí. 1 ano é até pouco, mas é o que dá para a gente começar, né? Um pontapé inicial para um estudo mais profundo. A gente vai fazer uma panorâmica do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e depois a gente vai por blocos. Pentateuco, História de Israel, a sabedoria de Israel, a profecia de Israel. E depois a gente vai para o Novo Testamento, sinóticos, João, Atos, sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, João, Atos, cartas de Paulo, cartas gerais, Apocalipse. Então, só que a gente quer trabalhar isso de uma forma mais ampliada, como eu falei, e com a questão da cultura, da literatura, né? Da história, da geografia, porque é muito importante aqueles atlas que estão lá no final da sua Bíblia, não estão lá só para enfeite. Não faz sentido você pegar um texto bíblico que tenha elementos geográficos e você não ir lá atrás nos mapas. Não faz sentido algum. Você precisa ter essa noção, porque isso vai fazer você perceber o texto de outras formas, tá bom? Então, a gente tem aí 1 hora, a partir de agora, 50 minutos. É um tempo certinho de aula, né? Eu que sou professora também de português, aí, de grego, a gente tem 50 minutos para trabalhar. Então, vamos embora, né? Sem mais delongas. Então, essa aula, a gente vai começar falando aí um pouquinho sobre a literatura. E aí a gente já coloca aí o segundo slide da nossa aula, para que você possa perceber uma coisa, tá? Antes da gente começar, eu quero te dizer o seguinte: você precisa ter isso aqui, olha, para estudar a sua Bíblia, lápis de cor. Ah, mas por que eu não posso pintar com marca-texto? Porque papel Bíblia mancha, né, do outro lado. Então, o ideal é um lápis de cor de ponta macia. E esse estudo de cores eu desenvolvi e ele me ajuda muito, eu tenho certeza que vai ajudar você agora a perceber, tá bom? A gente tem aí na tela o Salmo 121,
Vai do versículo 1 ao versículo 8. E a primeira coisa que eu quero dizer para você sobre a literatura da antiguidade, tá? Não é só a literatura bíblica, não. A literatura da antiguidade começou como literatura oral, ou seja, os textos, além de serem falados, tá? Eles eram falados em música, os textos eram cantados, tá? O outro lado da professora Alessandra, né, é a antiguidade grega. Então, a minha especialidade é Homero. E aqui, ó, a gente tem a Ilíada de Homero, né, que também é um texto cantado, completamente cantado. Então, como a música ela facilita a memorização, os textos eram orais e eram cantados. O registro escrito vai acontecer bastante tempo depois, a gente vai ver isso no curso, né? A gente vai utilizar algumas teorias, algumas metodologias, vai falar de algumas técnicas também de memorização, mas a primeira coisa que eu quero que você preste atenção, olhando para a tela, você vai ver que eu pintei algumas coisas da mesma cor no Salmo 121, né? E eu marquei também da mesma forma algumas coisas. E por que era dessa forma? Por que eu pintei? Por que eu marquei? Porque são elementos que se repetem. Então, quando você for ler a sua Bíblia de agora em diante, tanto o Antigo Testamento como o próximo exemplo vai ser do Novo Testamento, saiba o seguinte: os textos primeiro eram cantados, tá? E as repetições e os textos que não eram cantados tinham repetições. Os que eram tinham repetições e os que não eram também tinham repetições. Por exemplo, carta de Paulo, não precisa passar agora, é o segundo exemplo que a gente vai ver. Por que essas repetições? Para facilitação de memorização. As pessoas não tinham uma Bíblia na casa delas, não. As pessoas tinham textos guardados na memória. Quanto às cartas de Paulo, são cartas, não é isso? Alguém se levantava, a carta chegava para a comunidade, a carta chegou em Éfeso. Então, chegou alguém que tinha uma voz boa, ia se levantar, a comunidade de Éfeso ia se reunir, e ali a pessoa ia se levantar e ia ler aquela carta em alto e bom som, com elementos que se repetissem, para que aquilo que era a ideia central do texto, a mensagem central da carta, ou daquele trecho da carta, ficasse na memória do povo. Eu estou lendo aqui que a gente está com 71 pessoas ao vivo, então aqueles que já me conhecem, ó, um beijo no coração. Então, vamos lá. E os que não conhecem também, estão conhecendo agora. Então, olha para a tela, Salmo 121. Ninguém sai do Salmo 121 da mesma forma como entrou. Tá? Lembra do Heráclito, né? O filósofo pré-socrático que diz que a gente não toma banho no mesmo rio 2 vezes? Pois é, porque o rio não é o mesmo e a gente também não é o mesmo. A partir de hoje, você vai passar a ver o Salmo 121 de outra forma. Olha aí. A primeira coisa é perceber quantas vezes a palavra Senhor está no Salmo 121. Olha aí. 1, 2, 3, 4, 5, pintadinho de azul. Outra coisa, esse Senhor é quem guarda a gente. É quem guarda o salmista, é quem guarda Israel, é quem guarda quem está ouvindo essa canção. E é quem guarda você e eu que estamos lendo esse texto agora. Então, esse Senhor é o guarda. Olha aí, quantas vezes aparece o verbo guardar, não deixará vacilar o teu pé, versículo 3, aquele que te guarda. Versículo 4, não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel.
Verso 5, o Senhor é quem te guarda. Verso 7, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Verso 8, o Senhor guardará tua entrada e tua saída desde agora e para sempre. Então, não se sai do Salmo 121 da mesma forma. O objetivo é qual? Que eu entenda que existe um Senhor e esse Senhor me guarda. Guardou o povo de Israel, guardou o salmista e guarda a minha vida até hoje. É assim que a gente faz, entendeu? Outras palavras em destaque: socorro e socorro. Ele levanta os olhos para os montes, de onde vem o socorro. E aí ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez muito além dos montes, o céu e a terra. Então, o Salmo 121 é um salmo que vai abrindo. Pensa num triângulo, tá? Começa o vértice assim, ó, e vai abrindo. Porque ele olha para os montes e ele termina dizendo que o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. O Senhor não está só lá no monte. O Senhor fez céu e terra, e o Senhor, além de guardar o espaço, ele te guarda em todo o tempo. Ele te guarda em todo o espaço e ele te guarda em todo o tempo. Entrada e saída. Olha os elementos opostos. Isso também não é legal para memorizar? Quando você vai aprender um novo idioma, as primeiras aulas são essas, de antônimos, não é isso? De sinônimos, de antônimos. Então, entrada e saída. Agora e sempre. Lá no versículo 6, sol e lua, dia e noite. Olha que legal, tá? E os sinônimos: tosquenejará, ou cochilará, ou dormitará, né? No versículo 3 e no versículo 4, dormirá. Então, esse estudo de cores é a forma como eu gosto muito de trabalhar e me ajuda muito, sabe por quê? Quando eu vou de novo para o Salmo 121, o meu olho já vai certinho, percebendo o que há de principal nele. Então, eu te convido a fazer isso aí na tua Bíblia, tá? E você pode escolher as cores, não precisa ser as mesmas, você vai ver o que vai acontecer. Vamos para o segundo exemplo? Para você perceber que no Novo Testamento a gente tem também a mesma forma de trabalhar, é uma carta de Paulo. Isso, olha aí. A gente tem aí o segundo exemplo, é a carta de Paulo, tá? A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao 7. Eu estou sendo assim bem objetiva para poder dar tempo da gente falar aí tudo que eu preparei para hoje. Mas eu quero reforçar isso, a importância de você perceber essas repetições e você entender que é nestas repetições que está a mensagem original do texto bíblico, tá bom? Aí você vai dizer assim: Alessandra, mas Deus fala comigo de várias formas no mesmo texto em cada momento. É claro que fala. Por quê? Porque ele mudou? Não, porque você mudou. Porque eu mudei. De novo, vou chamar o Heráclito, né? Nós não podemos tomar banho no mesmo rio duas vezes. O rio não é o mesmo, porque a água é corrente, e daqui a pouquinho a gente vai falar de água, e a gente também não é a mesma pessoa. Você entrou aqui você vai sair daqui outro, por causa do conhecimento, por causa do ensinamento, por causa de uma nova visão, uma nova leitura de mundo, uma nova leitura da Bíblia, uma nova forma de estudar. Então, é isso que vai acontecer, porque a gente precisa perceber que Deus vai falar com a gente vai receber essa palavra de Deus
de acordo com as nossas crenças e valores, de acordo com as situações pelas quais a gente está passando naquele momento. Se é tristeza, se é alegria, se é gratidão, se é, sabe, uma ansiedade para resolver uma situação. Então, da forma como a gente estiver, a gente recebe aquela palavra e aí a gente tem uma audiência daquilo ali que Deus está falando com a gente. Só que existe, como eu falei, uma mensagem original. O próprio texto mostra isso para a gente. E aí, meu irmão e minha irmã, quando você deixar de ser um leitor passivo da sua Bíblia e passar a ser um leitor ativo, que pega o lápis de cor, né? E pinta a sua Bíblia, e marca, e coloca ali, escreve a lápis, né? Para de escrever a caneta, porque a esferográfica também mancha. Quando você começa a fazer isso, a sua Bíblia vai ter um novo valor para você. Sabe aquela história de que você só encontra o texto na sua Bíblia? Ah, na minha Bíblia eu acho mais rápido. É claro, o nosso cérebro tem a capacidade de uma memória visual. E todo mundo tem essa capacidade. É por isso que você encontra as coisas na sua Bíblia. Se eu der a minha Bíblia para você, você vai demorar muito mais tempo para achar os textos. Porque o seu cérebro, meu querido e minha querida, já memorizou as páginas da sua Bíblia. Agora eu te convido a ampliar essa memorização. É só isso. Então, olha que legal. Qual é a palavra desse trecho? Olha que são 5 versículos, hein? 3, 4, 5, 6 e 7. Que palavra está saltando aos teus olhos aí? O que está em amarelo, não é isso? Consolação. É o substantivo consolação e o verbo consolar. Então, você quer consolo? Você quer consolação? Pega 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 a 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Já no versículo 1, para a gente ganhar tempo, você já viu aí que eu marquei Pai. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação. Ou seja, o que já fica na mente? Deus é Pai. E Ele é o Deus de toda consolação. E aí Paulo vai trabalhar agora, né, como bom judeu que ele é, e conhece o que a gente vai aprender no curso, que é a retórica semítica, a retórica judaica, né? Semítica vem de Sem, um dos filhos de Noé, né? Sem, Cã e Jafé. Então, a retórica semítica, que é exatamente isso daí, tá? Essa palavra que o autor pega e vai trabalhar em cima dela. Então, esse Deus de toda consolação, ele nos consola, verso 4, para que nós também possamos consolar quem estiver em tribulação com a consolação que nós mesmos somos consolados por ele. Então, olha que legal. Ele é o Deus de toda consolação, ele consola a gente para que a gente possa consolar com a mesma consolação com que nós somos consolados por Deus as outras pessoas. Não é assim? A minha experiência, na qual eu fui consolada por Deus, eu posso e devo compartilhar com o meu irmão e a minha irmã que está sofrendo a mesma coisa pela qual eu sofri antes. Então, olha que resposta. E a segunda palavra que salta aos olhos, né? Não só a própria palavra, mas os seus sinônimos, é a palavra tribulação, no versículo 4, 2 vezes, e atribulados, no versículo 6,
aflições no versículo 5, no versículo 6, no versículo 7, está tudo no mesmo campo semântico, ou seja, tudo no mesmo campo de sentido, campo de significado, né? E o verbo padecer. Então, esse Deus que é Pai e Deus de toda consolação, consola a gente, para que a gente possa consolar as outras pessoas com a mesma consolação com que nós fomos consolados por esse Deus que é Pai. Porque, verso 5, como as aflições de Cristo, aí aparece Cristo, ó, que está lá no versículo 3 e está 2 vezes aqui no versículo 5. Como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Quanto mais eu me pareço com Cristo, mais eu sinto em mim também as aflições de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto em mim a consolação por meio de Cristo. E aí eu volto no verso 4. Essa consolação por meio de Cristo me ajuda a consolar quem precisa de consolação. Verso 6, mas se somos atribulados, Paulo diz, né? É para a vossa consolação, para vocês, coríntios, e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Aí é quando a gente estudar lá a carta aos Coríntios, que você vai entender o que estava acontecendo com Paulo para ele poder falar isso, tá bom? Agora não dá tempo aqui, mas eu só quero que você preste atenção nessa repetição. E a nossa esperança acerca de vós é firme, Paulo diz aos Coríntios. Como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Então, meu querido e minha querida irmã e meu irmão, quando você for ler a Bíblia, preste atenção nas palavras que se repetem. Você vai ver um mundo na tua frente, um mundo bom, né? Um mundo de aprendizado, um mundo de palavra de Deus. Você vai ver coisas maravilhosas se abrindo na tua frente. Você vai ver o Salmo 119, versículo 18, com o qual eu comecei aqui, acontecer na tua cabeça. Desvenda, Senhor, os meus olhos para que eu veja maravilha da tua lei. Tá bom? Então, trabalhamos um pouquinho de literatura. Vai dar 8h30, já temos aí 20 minutos. Vamos agora falar um pouquinho de geografia, que é importante. É muito importante. Vamos lá. Geografia do Antigo Testamento, e eu coloquei um asterisco aí em Novo Testamento. Eu já vou dizer por quê, tá bom? O que a gente tem na tela? O mapinha da jornada de Abraão. Por que você precisa conhecer esse mapa? Porque talvez você diga assim: Deus falou com Abrão, né? Porque ele ainda era Abrão, ainda não era Abraão, né? Deus falou com Abrão lá em Ur dos Caldeus. Sai da tua terra, da tua parentela. Não foi lá que Deus falou com Abraão. A gente já vai ver isso aí, tá? Mas antes de ver isso aí, uma coisa que eu quero que você preste atenção. Olha para o mapa. Perceba as setinhas vermelhas. O Abrão está fazendo uma rota. Que rota ele está fazendo? A rota da água. Sem água, não há vida. Água é a coisa mais importante na geografia do Antigo e do Novo Testamento. Por quê? Nós estamos tratando de mundo antigo, no Antigo Testamento, e nós estamos tratando de Palestina, né, e de Império Romano no Novo Testamento. Então, meu irmão e minha irmã, quando você ouvir textos que falem sobre água,
A gente já vai ver já já. Preste atenção nisso, tá? Abrão está seguindo a rota do Eufrates. No curso a gente vai ver por que Mesopotâmia se chama Mesopotâmia. Se você sabe, não fala não. E aí, o que a gente tem aqui? Ele vai seguir pela Mesopotâmia a rota do Eufrates. Ele está subindo aí. Lá de Ur dos Caldeus vai sair o pai do Abrão com a esposa do Abrão, com o próprio Abrão e com o neto, tá? Lá. Muito bem. E aí, eles saem dali, vão subindo pela rota do Eufrates e depois vai descendo pela Síria para poder chegar em Canaã. Ele vai lá no cantinho no Egito e ele retorna para Canaã. Essa é a rota do Abrão. Por que é tão importante olhar para essa rota? Porque ele não pode vir direto, ele não poderia vir em linha reta. Por que ele não poderia vir em linha reta? Porque é deserto. Tudo isso aí é região desértica. E aí você deve ter aprendido lá no colégio, né, que as grandes civilizações surgiram em volta de rios. Todas as grandes civilizações surgiram em volta de rios, porque uma civilização não acontece sem água, né? E sem guerras de conquista, que é outra coisa que a gente vai falar bastante. Né? Por que tem tanta morte no Antigo Testamento? Porque a gente está tratando de mundo antigo, de guerras de conquista. Isso era perfeitamente natural. Né? Então, o Abrão não poderia fazer a rota seguindo direto, tá? E aí no curso a gente vai aprender que os magos lá que viram a estrela de quando Jesus nasceu, eles vieram praticamente do mesmo lugar que o Abrão e fizeram essa mesma rota, tá bom? Por isso é que eu coloquei o Novo Testamento aí com asterisco, e aí você vai aprender para que você tenha uma leitura atenta, lá de Mateus, capítulo 2. Então, guarda aí. Depois que a aula acabar, vá lá, leia Mateus, capítulo 2 ali, presta bem atenção para ver o que aconteceu lá com os magos, tá bom? E eu te desafio a achar o número 3, tá bom? E eu te desafio a achar a palavra reis também, tá? Você não vai achar. Você não vai achar 3 reis. Você vai achar alguns magos vieram do Oriente. E aí presta atenção para ver quem eles acharam, né, lá. Se foi o Jesus lá no estábulo ou se foi Jesus de outra forma. Tá bom? Pode passar, por favor, aí o próximo slide, aí a gente vai trabalhar um pouquinho esse texto aí do Abrão que eu falei para vocês. Presta atenção, ó. Tomou Terá, isso aí é o finalzinho do Gênesis 11, tá? Versículos 31 e 32. Tomou Terá a Abrão, seu filho, a Ló, filho de Arã. Perceba que eu pintei Arã. Arã está aparecendo várias vezes, tá bom? Arã é o irmão do Abrão, que morreu. Ele não está no texto. Está Ló, filho de Arã. Daí os estudiosos entenderem que o nome Arã, do irmão de Abrão que morreu, o pai do Ló, tá? Esse nome vai ser dado ao território de Arã, tá? O nome disso é etiologia. A gente vai aprender isso. Etiologia é a palavra dada para a gente entender como é que alguns nomes em cidades foram dados, nomes de acidentes geográficos, tá bom? Etiologia. Bom, então,
a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus. Então, quem saiu de Ur dos Caldeus? Quem teve a ideia? O pai do Abrão, para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. Arã agora não é o irmão do Abrão que morreu, é o lugar. Olha que legal. Tem um tempo aí entre uma coisa e outra, tá? Aí começa o capítulo 12. O capítulo 11 termina dizendo que o Terá morreu, né, em Arã. Viveu 205 anos e morreu em Arã. Começa o capítulo 12. O Senhor disse a Abrão: sai-te. Por que eu pintei o site da tua terra? Porque lá em cima tá, saiu, o Terá saiu com eles. E agora o Senhor em Arã, eles estão em Arã, eles não estão mais em Ur dos Caldeus. É em Arã que aparece aí o Abrão saindo da terra, da parentela, e Deus falando para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, eles habitaram em Arã, agora sai daí. Né? Ou seja, não fica mais chorando a morte do teu irmão junto com teu pai, sai daí. Né? Então, ó, eu quero pedir aí no meio aqui da aula, né, ao pessoal aí, para seguir aí a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, a Secretaria Executiva de Educação Cristã e a região eclesiástica, tá? Então, a primeira região aí. Então, siga aí, enquanto eu estou falando, aí na aula, vai seguindo a gente aí nas redes. Bom, então, e aí, Deus fala com Abrão isso. E dá-lhe a promessa: far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aí você vai dizer assim: mas Alessandra, você não pintou aí as repetições. Ótimo você dizer isso. Então pinte você aí na sua Bíblia as repetições. Olha aí, abençoar, amaldiçoar. Serão benditas. A mesma corzinha que você pintar o verbo abençoar, você vai pintar benditas, tá bom? Porque o objetivo aqui foi você perceber só o Arã e a geografia aí desse momento, tá? Então, ó, versículo 4, o Abrão partiu como o Senhor lhe tinha dito. Ele obedeceu e Ló foi com ele, o filho do Arã, o sobrinho dele. Era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã, tá? E aí ele toma a esposa, que ainda se chama Sarai, depois é que ela vai mudar de nome. No curso a gente vai aprender por que dessa mudança de nomes, tá? Que acontece também no Novo Testamento, lembra? Saulo virou Paulo. Pois é. Pedro, né? Então, pois é, era Simão, aí Pedro, aí Cefas. Então você vai percebendo essas, tá bom? Tudo é muito legal, né? Bom, aí o Abrão pega o Ló, a Sarai, os bens, as almas que lhe acresceram em Harã, né? Os servos, os filhos dos servos, e saíram para quê? Para irem à terra de Canaã. Olha lá em cima o versículo 31 de Gênesis 11. Olha aqui, olha a ligação. O Terá sai de Ur dos Caldeus com os filhos e o neto, a nora, para ir para a terra de Canaã. Ele morre em Harã. Abrão sai do lugar da morte do pai, já tem o nome do irmão como homenagem ao morto, e agora Abrão vai para a terra que o Senhor vai mostrar. A terra de Canaã. E eles chegaram à terra de Canaã. Percebeu? Então,
Para que eu dei essa volta toda? Para você parar, né, de pensar, ou se você aprendeu assim, né? Abrão saiu de Ur dos Caldeus, Deus falou com ele em Ur dos Caldeus. Não. O Abrão saiu com o pai, Deus já estava tocando no pai, no Terá, para saírem de lá de Ur dos Caldeus, param em Harã, o pai morre em Harã, o Terá, e é ali, depois da morte, que o Senhor vai falar com Abrão. Então, ele vai sair de Harã para a terra de Canaã, tá bom? Por que eu insisto nisso? Porque eu mesma tive esse erro, né? Eu ensinava, Abrão saiu de Ur dos Caldeus, Deus falou com ele. Não. Então, uma leitura, até que um dia eu parei, falei, peraí, deixa eu ler isso aqui direito, porque eu aprendi assim. E aí eu fui ler e eu falei, é isso. Então, faça uma leitura atenta da sua Bíblia. E quando a gente pinta, a gente começa a pintar, faz o estudo de cores, a leitura atenta vem naturalmente. Tá bom? Vamos lá, vamos passar para outro slide aí para a gente continuar a nossa aula aí de 50 minutos hoje. Tem muita coisa para falar, mas a gente vai reduzindo aqui para você ficar com gostinho de quero mais. Então, vamos lá, trabalhar mais um pouquinho e a gente vai falar um pouco da questão da água, tá bom? Que é muito importante pensar nisso aí no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Estou só esperando aí o meu auxiliar aí mudar o slide para a gente ir em frente. Vamos lá. E aí a gente vai falar um pouquinho desse elemento, né, da natureza que é a água. Aí. Muito bem. O valor da água no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Já viu que eu já marquei? Né? Por que a água é tão importante ali? Né? Porque é uma região, tanto ali no Antigo como no Testamento, a região ali da Palestina, Oriente Médio, é uma região em que água ali é muito difícil, né? Hoje em dia, com as tecnologias, ficou uma coisa maravilhosa, mas na tecnologia da antiguidade, né? E aí a gente vai ver isso, né? O Ezequias manda construir um aqueduto, né? Coisa linda, né? A tecnologia no Antigo Testamento. Há uma tecnologia no Egito também, né? Ali para o Nilo. Então, é muito interessante perceber essas coisas. Mas, mais do que perceber essa tecnologia, perceber esse valor da água. Então, preste atenção. O Salmo 133, quando vai falar que os irmãos em união é algo bom, é algo suave, é algo agradável, ele vai falar no versículo 2, eu pulei, né? Vai falar que é como óleo precioso, né? Sobre a cabeça, que desce na barba de Arão, a gola das vestes. Ali está falando de refrescância, né? De refrigério. Né? Esse óleo para refrigerar, para refrescar, para renovar. Esse cheiro gostoso que vem. E você sabe, hoje em dia tem muito o estudo de aromaterapia. Sabia que já tem aromaterapia na Bíblia? Pois é o Salmo 133. E agora, no versículo 3, ele diz que essa união é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O que é isso? Isso é geografia, gente. Eu preciso estudar geografia para poder entender isso aí, tá? O orvalho do Hermon é o momento, é lá no norte de Israel, é lá na Síria, fazendo o limite com Israel. E ali, o Hermon tem esse orvalho que vai descendo sobre os montes, e aquilo vai vindo com uma força
aquilo vai degelando, aquilo vai vindo com força e aquilo vai molhando e aquilo vai fazendo planta nascer. Aquilo vai alimentando a terra de Israel. E aí agora a gente pula para o Salmo 126, versículo 4, quando o salmista diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, ou traga-nos de volta do cativeiro, Senhor, como as torrentes do Neguebe, ou como as fortes águas do sul. O Neguebe, lembra lá do mapinha do Abrão, que a gente viu ainda agora? Quando eu falei assim, não pode vir por aqui, por baixo, porque aqui é deserto? Pois é, o Neguebe é o deserto, é o sul de Israel. Só que uma vez por ano acontece um fenômeno em Israel. Lá do norte, ao degelo, que vai descendo, que aparece no Salmo 133, mas parou ali no Orvalho do Hermon, e aí vai descendo e vai chegando e começa a alimentar o Jordão. E o Jordão alimentado começa a ser cada vez mais alimentado de água, cada vez mais, cada vez mais. E isso vai. Sabe a bola de neve? É uma bola de água. E isso vai com tanta força que isso vai invadir o Negueb, vai invadir o sul. E aí, isso são as torrentes do Negueb. Isso é um milagre que acontece em Israel. E aí o deserto floresce. O deserto floresce uma vez por ano com essas torrentes que chegam lá. Então, Senhor, faça esse milagre, né? O Isaías 43, 19, capítulo 43, versículo 19, o Senhor diz, né? Eis que faço uma coisa nova. E agora mesmo já está vindo a luz. Será que vocês não percebem? Eis, né? Eis que eu abro um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. São as torrentes do Negueb, os rios nos lugares áridos. Deus faz isso. Então, pensa nisso para um povo que não tem água com facilidade. Não é igual a mim e a você que vamos ali na torneira e a gente abre a torneira e sai água. Ou então, se dá um problema de água e a gente fica sem água um dia, já fica, ai meu Deus, ai, água, né? Aproveitar para beber água. Então, ai meu Deus, estou sem água. Agora imagina, você ter que caminhar um pedaço para você pegar água, que é o nosso texto aí, agora no Novo Testamento, né? João capítulo 4, versículos 13 e 14. Jesus e a mulher samaritana. Ela foi buscar água. Não é isso? Pois é, ela foi buscar água. E na conversa com Jesus, Jesus responde a ela: qualquer que beber desta água, esta aí que eu estou te pedindo, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Isso, para mim e para você, é muito significativo. Mas pensa na força desse texto para um povo que tem dificuldade de encontrar água. Olha o que Jesus está dizendo, que ele vai dar uma água que vai saciar totalmente a sede. Seja essa sede de que forma for, de que fonte for. A sede da alma, a sede do espírito, a sede do corpo. Pois é. Pensa nisso, pensa na força do texto sendo falado naquela época para aquele povo, a ponto de depois essa fala de Jesus ser registrada no Evangelho de João. Pensa nisso. E João capítulo 7, um pouco mais à frente, versículo 38, lá
No último dia da festa, Jesus vai dizer: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, né? Ou correrão do seu interior. E aí, gente, o povo está em Jerusalém. A festa ali, o povo está vindo das suas regiões para a festa. E aí Jesus vai ali, né? No capítulo 7, falar isso. Gente, é a festa dos tabernáculos. Você sabe o que é a festa dos tabernáculos? É o povo viver, ficar em tendas, dizendo: eu sou totalmente dependente de Deus, do Deus que manda água para mim. Eu saí da minha casa e eu vou ficar em tendas aqui 7 dias, ou mais, ou 10 dias, aqui para mostrar minha dependência de Deus. E aí tem que sair para buscar água. Pensa no acampamento que você não levou água. Você tem que sair para buscar, você tem que sair para buscar alimento, mas não é no mercado que você vai comprar, né? E voltar com um monte de galão de água. Não é assim. E é no meio dessa festa que Jesus vai dizer: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Pensa nisso, tá? Muito legal. Vamos para a última parte aí da nossa aula. Estamos aí com 100 pessoas, né? Eu estou aqui com a informação. E aí agora a gente vai falar um pouquinho. Quero só questionar você aí, tá? Colocar aí pulga, formiga, um monte de coisa aí na sua orelha, tá bom? Vamos lá. Quando a gente fala de história do Antigo Testamento, ou história de toda a Bíblia, a gente precisa pensar num evento que aconteceu, o êxodo do Egito. Aí eu pergunto, houve somente um êxodo no Antigo Testamento? O que você acha? Você já leu o livro de Ruth? Eles estavam em Belém, eles vão para Moabe, olha aí um êxodo. E lá em Moabe morre o marido de Noemi, o Elimelec, ou Elimeleque, e morrem os 2 filhos de Noemi, o Malom, o Quilion, e aí a Noemi volta com a Ruth de novo. Olha só. O povo foi para a Babilônia. E aí vem a segunda pergunta. Qual seria o momento mais propício para o povo de Israel, pensar sobre o momento do êxodo do Egito? E o exílio na Babilônia? Será que não foi nesse momento que esse povo parou para refletir sobre o êxodo lá de Moisés? Por que tantas vezes no Antigo Testamento vem o Senhor dizendo assim: vocês foram escravos no Egito, não escravizem ninguém? Por que Oséias, capítulo 11, versículo 1, diz assim: do Egito eu chamei o meu filho? Essa imagem do Egito vai aparecer muitas vezes, não só lá no Êxodo. Até hoje, até no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai falar do Egito. Até hoje a gente fala assim: eu não estou mais no Egito. Vários louvores. Não, eu já saí do Egito. Não é assim? Por que a gente fala isso? Existia um momento para o povo refletir sobre o êxodo lá do Moisés, né? O êxodo do Egito. Mas houve vários outros êxodos. E continua havendo. E a gente vai estudar aí no curso os elementos principais aí desses êxodos que aconteceram. Então, essa é uma pergunta central para estudar a história do Antigo Testamento. Eu preciso entender o que a gente chama de movimento exodal. E aí você vai entender
o Pentateuco, a história de Israel. Você vai entender a profecia, você vai entender a sabedoria, tá? Você vai entender tudo aí, de Gênesis até Malaquias, você vai entender de uma outra forma a partir desse êxodo, que não aconteceu somente uma vez. Tá bom? E falar um pouquinho de história aí no Novo Testamento. Muito bem. Lá na escola dominical, você escutou aí uma ou mais vezes, né, que o autor do Evangelho de Lucas, ele escreveu para os gregos, porque ele era grego, né, que é o mesmo autor do livro de Atos. Para eu poder fazer essa informação, para eu poder falar sobre isso, para eu poder te dar essa informação, eu preciso estudar a história que está por trás do Novo Testamento. Eu preciso entender, né? Eu preciso ir lá no Alexandre Magno, né? Ou Alexandre o Grande. Eu preciso saber um pouquinho, de novo, da Ilíada de Homero. Eu preciso conhecer alguns mitos gregos. Eu preciso conhecer tragédias gregas. E aí eu vou entender um montão de coisa que Lucas, aí o autor do Evangelho de Lucas, escreveu. Uma pergunta que eu faço, né? Lucas é um homem de letras. Seria o Evangelho de Lucas uma tragédia grega com lições morais? Você conhece alguma tragédia grega? A mais famosa, tá, é Édipo Rei. É uma tragédia bem famosa, já teve novelas, né, sobre isso, teve uma novela específica falando sobre o Édipo Rei, e aí eu quero falar bem rapidinho, né? Laio e Jocasta, um casal. O Laio um dia vai até um oráculo grego. Oráculo né, a profecia, vamos entender assim, né? Uma sibila, uma moça, né? Mordia, mordiscava algumas ervas, entrava em transe e falava algumas coisas e os sacerdotes em volta interpretavam. E foi dito a Laio que o filho que ele tivesse o mataria. E aí a Jocasta engravida e o Laio pega esse filho e dá a um dos seus criados para que matasse essa criança, jogasse essa criança do precipício. Só que o criado vê que a criança é muito bonita e não faz isso. Aí entrega essa criança a alguém e esse alguém vai levar essa criança, sabe para onde? Para Corinto. O Corinto lá da Bíblia. Aí vai levar para lá. Essa criança cresce e é o Édipo. O que vai acontecer? O Laio vai em caravana em direção a Corinto e o Édipo está vindo numa outra caravana. Os dois se encontram, há uma desavença e o Édipo mata o Laio. Pois é, matou o pai. Mas tinha mais coisa lá no oráculo, né? O filho mataria o pai e se casaria com a própria mãe. E foi isso que aconteceu. A tragédia transcorre e tudo que foi falado pelo oráculo, pela sibila, aconteceu. Toda tragédia grega tem isso, um anúncio inicial. E aí o Aristóteles vai dizer que o mais legal, né, é eu saber desse anúncio e eu ter o interesse em ler, em continuar ouvindo, assistindo ou lendo a tragédia para entender as peripécias que vão acontecer para que aquele anúncio viesse a se concretizar. O Evangelho de Lucas começa com um texto, tá? Aí, Lucas, capítulo 1,
versículo... Não é Lucas capítulo 1, acho que a referência está errada. É Lucas capítulo 2, né? Em que aí o Simeão está lá no templo, tem a profetisa Ana, e aí vem José e Maria, e Jesus pequenininho ali, com 8 dias de nascido. A referência não é Lucas 1, 34, 35, não. É Lucas capítulo 2, versículos 34 a 35. Só o capítulo que está errado. É Lucas capítulo 2. O que aconteceu? Quando Maria e José vêm apresentar o menino, Simeão levanta o menino e diz: despede agora, Senhor, o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. E aí ele olha para Maria e diz o que está aí. Simeão os abençoou, a José e Maria, e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino, olha o oráculo falando, está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será... é Lucas 2. Trocou, obrigada. De muitos corações será revelado. Quanto a você, está falando diretamente para Maria, uma espada atravessará a sua alma. O anúncio da tragédia. Lucas é grego. O autor do Evangelho conhece as tragédias gregas. Ele sabe e ele constrói o seu Evangelho. Olha que coisa linda! Ele constrói o seu Evangelho dessa forma para atrair os gregos a ler esse Evangelho. Isso é lindo. O Espírito Santo usou a instrumentalidade do autor do Evangelho de Lucas, a cultura dele, o conhecimento dele das tragédias, para ele escrever isso no seu Evangelho. Isso não tem em Mateus, isso não tem em Marcos, isso não tem em João. Porque o objetivo do Evangelho de Lucas, o público-alvo, muito mais do que o objetivo, o público-alvo do Evangelho de Lucas são os gregos. E o que era mais caro à literatura grega, além de Homero? As tragédias. No curso a gente vai ver que ele se utiliza de Homero à beça, né? Tanto no Evangelho de Lucas como no livro de Atos, tá? Não sei se você se lembra, se você conhece a Odisseia de Homero, né? O Odisseu, que a gente chama de Ulisses, mas é Odisseia por causa do Odisseu, né? Ele naufragou algumas vezes lá, o Poseidon que tá com ele. Pois é, o Paulo não naufragou lá? No livro de Atos, há elementos lá que se assemelham demais. Então, meu irmão e minha irmã, quando a gente estiver estudando isso, a gente vai estudar um pouquinho dessa inspiração, né? Dessa parceria de Deus com cada um dos autores bíblicos, de acordo com as suas crenças e valores, de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua instrumentalidade. Então, o Lucas, né, o autor do Evangelho de Lucas, ele sabia muito bem o que ele estava escrevendo quando ele colocou essas palavras na boca de Simeão, quando ele relatou isso aí, né, que Simeão vai falar isso para Maria. E ela sabe, desde então, essa mulher forte, né, a criança tem 8 dias de nascida, ela já sabe que uma espada vai atravessar a sua alma. E atravessou mesmo. Imagina uma mãe vendo o seu próprio filho sendo crucificado. A espada atravessou a alma. Né? Entre a fala de Simeão e a crucificação, aconteceu muita coisa. Né? São as peripécias, né, que o Aristóteles fala lá na Poética Clássica. Então, meu irmão e minha irmã, tem muita coisa para a gente estudar, tem muita coisa legal para a gente ver, tanto no Antigo Testamento,
como no Novo Testamento, nas panorâmicas, nos blocos de leitura, tá bom? E que seja, assim, um tempo muito legal para a gente aprender, tá bom? Fica um beijo aí no teu coração, tá bom? E aí, ó, eu deixo aí o último slide. Pois é. Obrigada aí pela tua participação nessa aula bônus. Keep calm. E vamos embora estudar a Bíblia, tá bom? Beijo no coração. Deus abençoe. Obrigada.